Excelência, a memória. Olá, eu sou Viviane Cesarino, seja muito bem-vindo ao Vossa Excelência a Memória. A tortura nos porões da ditadura militar torna-se mais horrorosa quando narrada por um homem público. Choques elétricos, pauladas, chicotadas. Quem vive uma experiência dessas jamais volta a se tornar a mesma pessoa. Neste plenário, a Comissão da Verdade Vladimir Herzog trouxe luz a muitos fatos obscuros desta época. Mas também foi aqui, já com o presidente Jair Bolsonaro eleito, que o presidente da comissão e vítima pessoal do coronel Brilhante Ustra, o vereador Gilberto Natalini, teve de ouvir Ustra Vive, de estudantes lá da galeria. Hoje a gente vai saber o que Natalini sentiu neste dia e em muitos outros nos 20 anos que passou na Câmara, como vereador de 2001 a 2020. Natalini é médico e também foi secretário municipal do Meio Ambiente e de Participação e Parceria. Muito obrigada, é uma honra receber o senhor. Prazer é meu, obrigado pelo convite, estou aqui à disposição. Que vida aqui dentro, hein? 20 anos aqui. 20 anos, gente, coisa pouca. Grandes batalhas. Grandes batalhas. Bom, a gente já ouviu um colega do senhor de oposição, o Ricardo Montoro, que contou as aventuras da época pra gente, porque vocês chegaram fazendo uma oposição duríssima à prefeita Marta, né? É verdade. Nós éramos a bancada do PSDB, 2001, éramos 8 vereadores e, por orientação do partido, nós ficamos na oposição à prefeita Marta Suplicy, que era do PT. E a nossa oposição tinha uma característica que eu acho extremamente legal, importante, que era uma oposição dura, firme, né? Bastante, marcávamos ali passo a passo, mas era uma oposição feita com humor. Então era assim, estilo Barão do Itararé, né? A gente fazia política e também, ao mesmo tempo, não tinha aquele ódio, Bom, enfim. Aí nós criamos uma série de eventos aqui na Câmara, de peças de teatro, encenações, para fazer oposição e mostrar as contradições da gestão da prefeita Marta Suplicy. Inclusive, criamos a figura da Martaxa, foi uma ideia nossa. Eu e o vereador Dalton Silvano criamos essa figura, a bancada abraçou e nós fizemos aqui uma série de sketches dentro do plenário, fora do plenário, com a Martaxa primeiro, que acabou porque ela se ofendeu, né, reagiu de uma maneira ruim ao apelido, aí o apelido pegou, eu acho que até hoje ainda... Até hoje ela é conhecida como Martaxa, a ex-prefeita Marta Suplicy. Então era humor como protesto, como oposição. Forma de se fazer oposição, forma de se protestar, ao invés de trazer ódio nas nossas ações, nós trazíamos brincadeiras, humor sério, né? Humor com conteúdo. Eles fizeram, gente, uma vez, trouxeram uma atriz vestida de rainha aqui para dentro do plenário. Imagina o alvoroço que não foi isso aqui. A rainha tinha uma faixa, Martaxa primeiro, a rainha das taxas. E ao lado dela tinha o barão do lixo, porque exatamente entre as taxas que ela ia criar, uma delas era a taxa do lixo. Então o barão do lixo acompanhava a sua majestade, a rainha. Tinha muito protesto e tinha muito pedido de CPI. O senhor se envolveu pessoalmente nas investigações da CPI do lixo, do TCM, do PAS, que era um plano de atendimento à saúde que dava muito problema na época, me parece. Eu acho que eu participei aqui de quase de uma dúzia de CPIs. E das antenas celulares, CPI do passivo ambiental, da contaminação do solo, foram muitas. A última CPI que eu participei foi a CPI da acessibilidade, para a questão das dificuldades das pessoas com deficiência ou idosos caminharem na cidade. E todas elas têm, além de CPIs, eu participei de muitas comissões de estudo, né? A comissão de estudo do aquecimento global foi eu que propus aqui, foi a primeira vez que a Câmara de São Paulo falou e ouviu falar em aquecimento global, mudanças climáticas. Nós ficamos quase um ano estudando o fenômeno, que deu base, inclusive, para o Executivo propor a lei de mudanças climáticas do município, que é pioneira no Brasil. Então, a comissão de estudos das chuvas e enchentes, que a Soninha, eu fui presidente, ela foi relatora, participaram 14 vereadores. Muito produtivo o nosso trabalho, nossa contribuição teórica, prática, nesses mandatos.
Tinha uma coisa interessante, vereador, nesse primeiro mandato do senhor, falando ainda um pouquinho dessa oposição à Marta, que o senhor ia para a rua, o senhor ia para o supermercado, junto com a bancada do PSDB, com uma calculadora e ficava comparando os preços que a prefeitura pagava nas compras. Então, o senhor fez isso com leite, o senhor fez isso com feijão, com os legumes. Fizemos. Era uma, como se diz, mata a cobra e mostra o pau. A gente dizia que havia superfaturamento nas compras de merenda e outras coisas da prefeitura, várias vezes. Então, uma vez eu fui em 11 supermercados, comprei leite e comparei o preço de 1 quilo de leite que eu comprava no mercado com os milhares e milhares de quilos de leite que a prefeitura comprava e mostramos que o preço do leite da prefeitura era quase o dobro do preço do quilo do leite em pó, do quilo do leite que nós comprávamos. E isso a gente fez várias denúncias, Ministério Público, muitas vezes conseguimos economizar dinheiro para o erário público com o rebaixamento dos preços da prefeitura, revendo isso. Isso eu fiz muitas vezes, inclusive depois do governo, no governo Haddad também, eu fiz bastante isso, fiz com o preço da salsicha, o preço do pão da Secretaria de Educação. Eu comprei salsicha, 1 quilo, a R$ 5,50, a prefeitura comprava a R$ 9,50. Comprava 300 mil quilos e eu comprava 1 quilo pela metade do preço. Então, o que a salsicha deles tinha de tão caro, Dentro da salsicha de tão tinha diferente, ouro. tá certo? Era as formas de nós fazermos política e fazer a fiscalização, que é uma das 3 tarefas que o vereador tem. O vereador tem a tarefa de legislar, tem a tarefa de levar e trazer as reivindicações legítimas do povo e de fiscalizar o executivo. E eu fiz essas 3 tarefas, procurei dar o melhor de mim para cumprir bem o meu mandato. E o senhor acha que quando existe uma mudança de postura da administração, por exemplo, quando ela revê esses preços ou quando ela cancela uma licitação, que essa oposição realmente valeu a pena? A oposição, a democracia sem oposição, ela é morta. A democracia implica quem ganha governa, quem perde fiscaliza. Esse é o espírito da democracia. Então, nós fazíamos dentro da democracia uma oposição dura, firme, né? Eu sempre fiz uma oposição muito séria, nunca negociei, nunca troquei por nenhum favor as minhas convicções. E, por exemplo, a ciclovia CEAGESP Ibirapuera, a partir da minha fiscalização, eu contratei um engenheiro que calculou o quilômetro de ciclovia. O meu quilômetro de ciclovia era R$ 120 mil. O quilômetro de ciclovia da prefeitura era quase R$ 600 mil. Quando eu denunciei isso, quer dizer, que ciclovia muito mais cara do que deveria ser, a ciclovia que ficaria por cerca de 80 milhões acabou ficando por 29 milhões. Então, só naquela confusão ali, nós economizamos com a nossa ação 50 milhões de reais para os cofres públicos da cidade de São Paulo. Esse era o trabalho fiscalizatório do nosso mandato. Agora, o preço não era encontrar uns inimigos, assim, conquistar uns inimigos de repente? Os amigos gostam muito de mim. Aqui na Câmara, os amigos gostam muito de mim, muito, né? Tem apreço, carinho, e a grande maioria, e os adversários têm muito respeito, né? Muito respeito, porque eu também sempre tratei todo mundo com respeito, nunca levei para o lado pessoal, nunca xinguei ninguém, ofendi pessoalmente, era tudo dentro do campo ideológico, do campo programático, do campo político. Então isso faz com que mesmo os adversários mais ferrenhos tenham respeito pela nossa atuação política. O senhor falou em democracia, a gente já vai chegar na Comissão da Verdade, que é um capítulo muito importante da história do senhor, mas eu queria que o senhor contasse para a gente como é que o senhor foi ao longo dos mandatos, entrando mais nessa área do meio ambiente, que o senhor entende muito, e da participação popular nas decisões aqui dentro, porque o senhor foi o secretário de participação, promoveu os seminários todos por São Paulo, foi um caminho natural esse? Desde que eu fui estudante da Escola Paulista de Medicina, na década de 70, no início da década de 70, eu já comecei a enxergar que a saúde das pessoas dependia muito da forma de viver e onde a pessoa vivia. Então, os hábitos de vida e as condições ambientais que o ser humano vive influenciam diretamente se a pessoa vai ficar saudável ou vai ficar doente. Então, durante a minha atividade médica, eu já tenho 47 anos de formado, né? Já estou quase me reformando, eu sempre tive essa visão.
Eu fui presidente do CONASENS, do Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde. Nós criamos no CONASENS, num grande congresso de secretários, o conceito de municípios saudáveis. Olha. Criamos lá na década de 90. Então, quando eu vim para a Câmara, eu já vim com esse espírito, né, de que as minhas bandeiras aqui seriam, primeiro, a democracia e a participação popular. E essa eu não abro mão. Segundo, saúde e meio ambiente. Terceiro, urbanismo. Como que a cidade, para onde a cidade vai? E quarto, zeladoria urbana. Cuidar do buraco, cuidar do lixo, cuidar da luz, cuidar do, enfim, do asfalto, enfim, zeladoria urbana. Foram as 4 grandes bandeiras que eu desenvolvi aqui. Fiz o que eu pude, fiz o meu melhor. Fez muito, gente. Fiz o que eu pude. Fez muito. Vamos falar no próximo bloco, então, do que o senhor pôde fazer pela recuperação, né, do sofrimento de quem passou o que o senhor passou, Okay. né, como preso político na Comissão da Verdade. Já já a gente volta com mais Vossa Excelência Memória. Não sai daí. Até mais. Vossa Excelência, a memória.